Oi, bom dia. Bom, só vocês hoje? Isso que a aula hoje é uma live, né? Sorte dos outros é que vai ficar gravado. Bom, de qualquer forma, eu vou começar aqui. Tá? A gente tem. Nessas horas é melhor reiniciar. Ah, deu certo. Bom, gente, então eu vou começar aqui, né? Só para a gente relembrar de onde nós paramos. Nós paramos na parte de diagramas técnicos, tá? Essa parte de diagramas técnicos eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouquinho diferente de alguns semestres anteriores, né? Eu fiz essa experiência semestre passado, achei que foi bem sucedida para que vocês comecem a aprender o AutoCAD, já aplicando direto o desenho dos diagramas técnicos, tá? Esse conteúdo é um conteúdo muito bom para a gente aprender os comandos mais básicos do AutoCAD, tá? E aí, dessa forma, a gente consegue relacionar a teoria dos diagramas com a prática e a execução dos desenhos. Bom, então,
quais são os tipos de diagramas técnicos, né, que nós temos na área de engenharia elétrica. Nós temos os unifilares, os multifilares e os esquemas de montagem. Na última aula, nós terminamos na parte da explicação sobre os diagramas unifilares, tá? E o que eram os diagramas unifilares? Os diagramas unifilares nada mais são do que uma representação simplificada do sistema elétrico, tá? Ele mostra de uma forma resumida, para leitura rápida, quais são os componentes daquele sistema e e quais estão ligados a que parte, né? Ele mostra, então, as conexões entre cada componente e mostra quais são os componentes integrantes de cada parte do sistema, né? Com informações resumidas, com algumas propriedades elétricas, como a gente pode observar aqui nesse diagrama, por exemplo, de um sistema de energia elétrica, um sistema que contém parte de geração, que seria essa parte aqui, ó, do gerador, né? Transmissão, que aí seria representada o seu começo seria representado pelo transformador elevador, pela linha de transmissão, a parte intermediária, que faz ligação com o sistema de distribuição, aqui representado pelo transformador abaixador, para poder abaixar a tensão para o uso da energia no centro de consumo representado pela seta, tá? Então, então aqui nós representamos de uma forma simplificada um diagrama de sistema de energia elétrica. Aqui também tem de uma forma simplificada um diagrama unifilar de um arranjo de proteção de uma subestação. Esse diagrama, ele já é uma parte integrante da subestação, dessa subestação aqui, ó, de abaixamento da tensão. E aqui eu estou mostrando no diagrama o esquema de proteção do abaixamento da tensão. Então, aqui eu tenho os dois transformadores e essas barras aqui representam as barras do sistema de distribuição, ou seja, elas têm tensão 13,8 kV. Aqui eu tenho um transformador que está baixando de 138, que é a tensão de transmissão, para 13,8. Esse transformador também, tá? Por que tem dois? Porque eu tenho uma contingência aqui nesse arranjo de distribuição. Quando um transformador estiver em manutenção, eu vou acionar o outro. Então, notem o seguinte, quando os quadradinhos estão em verde, que são os disjuntores, o que eles estão fazendo? Eles estão isolando, eles estão abertos, né? Eles estão isolando o transformador 2, tá? Então, é isso que ele está fazendo. Por que eu tenho duas barras, né? O que são as barras? As barras são pontos de tensão numa subestação. Então, se vocês forem observar, o disjuntor 152.1, ele está aberto, né? E o que isso significa? Significa que não está indo tensão de 13,8 para a barra superior, para essa aqui, e que a tensão está toda concentrada nesse ponto aqui. Tensão de 13,8 está aqui. Tá claro? Então, essa barra aqui de cima, ela está em aberto, e essa barra aqui, ela está energizada, tá? Por isso que o disjuntor 152.1, ele está aberto. Essa chave aqui não está funcionando, essa chave aqui não está funcionando, tá? Então, só por curiosidade, quais são os elementos desse diagrama de proteção, tá? Um sistema de proteção de uma subestação de distribuição, ele é composto de que partes? Disjuntores, que são os quadradinhos, chaves seccionadoras, que são os equipamentos de manobra. Você só pode abrir uma chave seccionadora quando você abre um disjuntor, né? Quando não tem tensão, corrente passando por essa chave, tá? Por isso que ela sempre vai estar conectada a um disjuntor. E transformadores, né? Os transformadores, que são os elementos de abaixamento e elevação de tensão, tá?
Então, aqui eu tenho esses 3 componentes principais do sistema e as barras de equipotenciais, tá? Essas barras nada mais são do que um condutor, né? É um ponto do sistema que vai estar conectado com outros elementos, vai estar conectado com os equipamentos de proteção. E é como se for, a barra é como se fosse um nó do circuito, tá? Ela é um ponto é um ponto composto de um condutor e que tem um determinado potencial, né? A barra, portanto, ela é um nó do circuito, só para ficar bem claro para vocês a leitura desse diagrama. Aqui tem um outro exemplo de unifilar que eu mostrei para vocês na aula passada, que é o desenho do projeto elétrico. Esse unifilar nós vamos nos aprofundar nele quando nós fizermos, de fato, o desenho de projeto elétrico, que nós vamos fazer em breve, tá? Bom, e quais são os componentes desse unifilar? Os pontos de luz, tá? São pontos de luz, não são luminárias nem lâmpadas. Não são lâmpadas, tá? Pode ser ponto de luz ou luminárias, mas não são lâmpadas. Por quê? Alguém tem uma ideia? Porque deles estão derivando outros conduítes, não? É uma resposta também, tá? Mas não é a principal resposta, né? É porque tem uma caixa de passagem, porque estão derivando outros conduítes. Sim, de fato estão, mas não é essa a resposta. Quem tem alguma ideia? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está respondendo. O Eurico já fez a sua tentativa, mais alguém? E chegou perto, a resposta só está incompleta. Não sei. Que assim, qual que é a diferença entre ponto de luz e lâmpada, tá? Ponto de luz é o ponto onde se posiciona a luminária. E quantas lâmpadas pode ter uma luminária? Quantas for necessário, né? Vai depender do modelo da luminária, tá? Então, por isso que a gente nunca chama ponto de luz de lâmpada, porque lâmpada é uma lâmpada, né? Ponto de luz ou luminária, eu posso colocar quantas lâmpadas forem necessárias, dependendo do modelo que eu for utilizar na minha instalação, tá? Então, aqui eu tenho, no diagrama unifilar de instalações elétricas, tenho o ponto de luz, que vai representar a localização da minha luminária, e junto com a luminária, aí tem o que o Eurico falou, né? Que vai ter a caixa de passagem acima da luminária, aquela caixinha hexagonal que fica embutida na laje, tá? Então, e nessa caixinha hexagonal é possível fazer derivações, né? E as derivações estão representadas aqui por essas linhas, que são os eletrodutos. Quando a derivação, quando o eletroduto ele passa pelo piso, nós representamos por linha tracejada. Dentro de um eletroduto eu posso colocar mais de um circuito, né? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu tentar pegar a caneta. Aqui, por exemplo, eu tenho
dois circuitos passando pelo mesmo eletroduto, tá? E eu represento algumas informações adicionais, qual que é o diâmetro do eletroduto, eu represento qual que é o tamanho dos condutores. Esse desenho aqui, o erro que tem é que ele não está representando o tamanho dos condutores. Qual que é a potência de iluminação, qual que é a potência das tomadas, os triângulozinhos são tomadas, tá? E aí a sua representação, a Ashura, né, ela é a Ashura das tomadas, eu tenho aqui, ó, tomadas semi-achuradas, uma tomada totalmente achurada, uma outra tomada sem Ashura. A Ashura, ela vai informar qual que é a posição da tomada na parede, qual que é a altura da tomada em relação ao piso, tá? Então, tudo isso nós fazemos de leitura nesse diagrama unifilar chamado projeto elétrico da planta baixa, tá? Bom, aqui tem o diagrama do sistema fotovoltaico, né, que eu já expliquei para vocês na aula passada. E aqui eu tenho o diagrama unifilar, que representa a instalação elétrica por completo de uma edificação, tá? Como que os circuitos estão divididos, como que é a conexão externa com a rede elétrica, da edificação com a rede elétrica, que está representada nessa parte aqui, ó. Aqui é a fiação que vai ser ligada no quadro geral. Esse quadro tracejado aqui é representado pelo quadro geral. Bom, tá aí tudo bem? E adiante. E o diagrama multifilar? O que é o diagrama multifilar? Ele é o diagrama unifilar detalhado. Eu vou selecionar uma parte do diagrama unifilar e eu vou detalhar algumas partes, né? Aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo que corresponde ao quadro de distribuição. O que é o quadro de distribuição? É como se eu estivesse abrindo só essa parte aqui, ó, do meu unifilar. E quando eu abro essa parte do unifilar, o que acontece? Acontece que eu consigo representar as fases que estão conectadas ao meu quadro, eu consigo representar os circuitos e a fiação que pertence a esses circuitos, eu consigo indicar quais são os condutores, né? O disjuntor, onde que o disjuntor está ligado, né? Em que fase que o disjuntor está ligado. E eu consigo identificar também a proteção geral e o tamanho dos condutores de cada fio presente no quadro. Tá claro? Aqui eu tenho um sistema bifásico, né? Um sistema de duas fases, são as fases R e S. Aí o T e o N são terra neutro, tá? Por isso que, ó, aqui os circuitos estão fase S, por exemplo, fio neutro. Fase, aqui tá. Aqui ele não representou terra, tá? É trifásico. Então, a fase T e o neutro. Fase S e o neutro, tá? Então, eu vou representar qual que é a fase que está ligada àquele circuito e eu faço a separação fase neutro. Essa é a diferença do multifilar do quadro de distribuição para o unifilar do quadro de distribuição. Gente, está clara essa diferença? O que tu ia perguntar, Eurico, no caso do fotovoltaico? Sobre as proteções, o que exatamente?
No multifilar, sim. No multifilar você coloca as proteções simples, no unifilar não. Aí você vai representar o disjuntor de corrente contínua e os fusíveis, tá? Eu já fiz uma vez um diagrama de fotovoltaico, esse multifilar aí, tu representa tu faz o multifilar para poder representar as proteções. Bom, aqui tem um outro exemplo de multifilar, tá, que é bem comum, né, o acionamento de uma chave de partida de motor elétrico, né. Para quem não sabe, né, o motor elétrico, a gente não liga ele direto na tomada, a não ser aqueles bem pequenininhos, com menos de 1000 watts. Mas acima de 1000 watts, normalmente se utiliza uma chave de partida, né, para poder acionar o motor elétrico. Tá? Então, uma das formas de se acionar um motor elétrico é através de... Existem vários tipos de chave de partida. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é uma delas, tá? E aqui, né, nessa chave de partida, o que que significa? Quando não der para acionar por um caminho, aí eu vou acionar pelo outro caminho. Então, assim que funciona essa chave de partida, tá? Então, aqui é uma chave de partida com ligação dupla, né? Aí, como é que vai funcionar? Eu vou energizar a rede, né? Aí a contadora vai contar um tempo, vai fechar e a contadora vai contar um tempo, vai fechar, aí vai energizar o motor, tá? E por que que tem contatoras e fusíveis e proteções térmicas, tá? Nos motores maiores? Porque normalmente os motores, aí vocês vão ver mais para frente no curso de vocês, normalmente o motor ele precisa de uma corrente grande para que ele possa partir, para que possa ativar, né, as propriedades magnéticas dele. Tá? Então, se aplica, né, a chave de partida mais para quê? Para fornecer uma proteção contra essa corrente elevada, né? Porque se a corrente for muito elevada, pode ao mesmo tempo danificar os componentes do motor. Então, por isso que se utiliza as chaves de partida. Depois que o motor partiu, aí se desliga a chave de partida. A chave de partida não fica acionada o tempo inteiro. Tá? Bem a grosso modo, a explicação é essa. E quanto ao diagrama, como que funciona? Eu tenho aqui a representação da conexão das fases, né, de um motor de indução trifásico. Eu tenho a representação dos fusíveis, que correspondem à proteção de corrente. Eu tenho a representação das chaves contatoras e a representação dos relés térmicos, né, para fornecer uma proteção térmica para os condutores ligados ao motor. Tá? E tem também os esquemas de montagem. Notem que, ó, aqui nesse exemplo do quadro, esse esquema de montagem, ele está bem mais detalhado que esse multifilar, certo? Sim. Uhum. Aqui o Eurico está falando que o sistema do motor é de reversão. Sim. Tá? Bom.
E quanto aos esquemas de montagem, né? Só para o nosso objeto de estudo aqui hoje são os diagramas. E a nossa ideia aqui é comparar os desenhos. Eu estou explicando, né, um pouquinho sobre cada desenho, né, para que vocês saibam o que vocês estão lendo, né? Mais para isso. Bom, então, aqui, ó, observem esse multifilar. Agora comparem com o esquema de montagem. O esquema de montagem já ficou bem mais detalhado, tá? E tem uma coisa que é importante observar. O esquema de montagem ele não tem uma regra para representar, para sua representação, tá? Você pode, de fato, desenhar os componentes como está apresentado aqui, ou você pode representar os componentes já pela simbologia típica, tá? Esse daqui, por incrível que pareça, ele não é esse diagrama, ele não é um multifilar, ele é um esquema de montagem, tá? Esse diagrama desse circuito eletrônico aqui. E nesse caso, por que é um esquema de montagem, né? A gente não consegue representar o desenho em si, né, de forma simples, dos componentes eletrônicos. Tá? Então, quando a gente tem componentes de microeletrônica, quando a gente quer fazer a representação de circuitos de microeletrônica ou de eletrônica, nós costumamos utilizar as simbologias convencionadas, né? No caso do transistor é a setinha com um traço, né? Setinha, o V, um dos V's indicando uma seta e com um traço ali na articulação do V, né? O diodo, o diodo Zener, né? Que tem essa pontinha aqui, ó, na extremidade, né? Capacitores são dois traços. Além de os componentes serem pequenos, na microeletrônica pelo menos serem pequenos, se vocês forem observar na eletrônica de potência, a montagem dos componentes ela já é um pouco diferente do que os componentes são na microeletrônica, né? Por exemplo, vocês já viram como que é um capacitor em eletrônica de potência, um capacitor em microeletrônica? Qual que é a diferença? Fisicamente, eu estou dizendo. Tamanho e o encapsulamento, né? Mas o interior acaba sendo parecido, mas se você for ver o componente por fora e como que ele se conecta com os demais componentes é diferente, né? A pinagem acaba sendo diferente. Por isso que no esquema de montagem, né, da área de eletrônica acaba se utilizando, né, mais o esquema de montagem com a simbologia, tá? O resistor aqui está representado por retângulo, nem sempre é assim, você pode representar por uma linha quebrada, tá? Então, tem várias características. E outra coisa, aqui, ó, eu estou representando... Normalmente, esse circuito aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um circuito de microeletrônica, tá? Então, eu estou mostrando as entradas, né, do circuito, o fio comum e a alimentação, tá? Ele não é um circuito também que eu represento por fases, né? O multifilar, a ideia é separar fases, é fazer representações de corrente contínua, enquanto que no esquema de montagem, aí eu já coloco os circuitos de... aliás, no multifilar é corrente alternada, e no esquema de montagem é corrente contínua, tá? Aqui tem um outro exemplo, né, de esquema de montagem, que aí eu tenho um circuito de bateria
com uma ponte de Wheaton, né, similar a uma ponte de Wheaton, não é exatamente uma ponte de Wheaton. E eu tenho também uma representação do circuito de iluminação através de um esquema de montagem. Então, eu tenho aqui duas representações. Então, agora vamos para a nossa tarefa, para que vocês possam se mexer um pouquinho. Vocês vão fazer alguns desenhos. Eu separei aqui 3 desenhos de diagrama para que vocês possam praticar bem o AutoCAD. O primeiro desenho corresponde a um diagrama unifilar do acionamento de um motor, uma chave de partida direta, e um diagrama multifilar com o mesmo acionamento de motor. Os diagramas significam a mesma coisa, mas a ideia aqui é que vocês vejam a diferença entre um e outro. Tá? Aqui o desenho é basicamente o mesmo, mas o que vocês observam de diferente? Pois é, no multifilar eu tenho as fases. Então aqui as fases estão separadas, né? Pela letra L, eu tenho fio neutro e o PE é o condutor de proteção, que é o terra, tá? Quais são as medidas desse desenho, né? É importante destacar isso. Quais são as medidas? As medidas, elas são qualquer uma, né? A vantagem de se começar a trabalhar no AutoCAD com diagramas é que diagramas, eles não têm medida de representação. Eu vou colocar a representação deles da forma, eu vou representá-los, né? Eu vou representá-los sem precisar me preocupar em converter em escala, tá? Eu vou sempre colocar o tamanho do diagrama com base no tamanho da folha, maior tamanho da folha. Então, não tem muito com o que se preocupar em termos de tamanho. Por isso que a gente desenha ou em milímetros ou em unitless, né? No caso aqui, a recomendação foi para milímetros. E eu já vou explicar por que milímetros. Os outros desenhos que vocês vão ter que fazer aqui. Aqui tem um desenho de um unifilar de esquema de proteção, que vocês vão ter que fazer também. E eu vou pedir para vocês fazerem também o esquema de montagem aqui da parte eletrônica. Tá? Esses 3 exercícios, esse slide aqui, ele ainda não está no Moodle, tá? Eu tenho que atualizar a apresentação, mas é só para vocês terem uma ideia. Esse mesmo desenho aqui, tá? Então, o desenho ele está na apresentação que está disponível no Moodle, eu só não acrescentei esse slide final. Então, para fazer o último desenho, baseiem-se nessa figura aqui. Pode ser? Tá sendo mandrião, né, Eurico? Isso aí a gente vai aprender agora, né? Não sei se todo mundo entendeu aqui a pergunta do Eurico. O Eurico perguntou se os símbolos de eletrônica já tem prontos no CAD. Não, não tem. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam a fazer, tá? Então, nós vamos começar a aula de hoje, né? A parte prática da aula de hoje, com
a elaboração de blocos, tá? E mais alguns comandos do AutoCAD. Bom, eu vou começar pelo desenho do acionamento de motor e vou começar a fazer os blocos desse acionamento, tá? Só para lembrar, quais são os blocos desse desenho, tá? O que são blocos? Blocos são aqueles desenhos de um projeto, aqueles símbolos de projeto que nós vamos repetir ocasionalmente, tá? Então, por exemplo, aqui o fusível. Eu faço a repetição do fusível ao longo, toda vez que eu for fazer um desenho de chave de partida direta, eu vou ter que colocar um fusível. E no caso do fusível do multifilar, eu vou representar esse bloquinho aqui, tá? No caso do relé térmico, também, né? Toda vez que eu for fazer um desenho de relé térmico, de uma chave de partida direta, eu vou ter que usar um relé térmico, assim como as chaves das contatoras. Então, para todos esses desenhos, nós vamos fazer o que nós chamamos de blocos. O que é o bloco? É um arquivo de desenho que eu posso importar em desenhos futuros, tá? Então, isso é que significa o bloco. Mesma coisa aqui, ó, nos condutores, né? Na simbologia dos condutores do unifilar, eu vou sempre fazer um bloco da simbologia do condutor, né? Mesma coisa aqui para os disjuntores com chaves, aí eu vou fazer o bloco de disjuntor com chaves. Aqui também, resistor. Resistor, eu vou fazer um bloco do resistor, tá? Eu vou fazer então eu vou explicar aqui como fazer dois blocos com alguns comandos que eu não expliquei na aula passada. Gente, até aí alguma pergunta? Sexta-feira vamos se animar, né? Bom, então como que nós vamos fazer os blocos? Fazer, por exemplo, o bloco do... O fusível eu não vou fazer porque eu já expliquei a função retângulo na aula passada. Tá? Vou fazer aqui o do relé térmico e o das chaves para mostrar alguns comandos extras. Eu vou começar pelo da contatora. Eu posso fazer o bloco da contatora utilizando o comando polilinha, né? O que é a polilinha? Qual que é a diferença da polilinha para linha? A polilinha, ela é um recurso que eu posso fazer linhas quebradas ou linhas mistas também, tá? Com o comando linha eu não posso, eu faço só segmentos retilíneos, tá? Então essa que é a diferença maior entre a linha e a polilinha. E por que eu quero fazer a polilinha? Porque eu quero mostrar um recurso para vocês, ó. Então marquei aqui o começo da minha polilinha. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero desenhar uma linha reta. Para desenhar uma linha reta, você pode acionar o modo orto, que é desses comandos que está presente nessa barra de comandos, que você pode acionar simultaneamente a execução de um dos comandos de desenho, tá? Então, aqui, assim como você aciona o rastreamento de pontos, você pode acionar o modo orto, que aí você vai desenhar só linhas horizontais e verticais, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó, o modo orto, né? Uma linha aqui. Agora aqui eu vou desativar o orto. Eu quero desativar o orto com uma tecla, eu aperto o F8, ó, e eu desativei o orto. Ele não tá mais azulzinho aqui. Quando tiver azulzinho é porque ele tá acionado. E eu quero desenhar uma linha com coordenadas polares. Eu vou desenhar, por exemplo, uma linha
agora de 10 unidades, mas com um ângulo de 225. Tá? Aí eu posso fazer isso. Eu quero mudar aqui, eu vou botar 20. 100, 210, 270. Não, não era 270. 250. Bom, então eu fiz aqui uma linha de 20 com 250. Eu vou estender um pouquinho essa linha. E eu vou desenhar uma linha aqui, comando line. Tá? Professora, mas tu não desenhou a chave da contatora. Calma que eu vou desenhar. Tá? Por que eu fiz esse desenho todo estranho aqui? Que eu quero mostrar alguns comandos para vocês. Tá? Em primeiro lugar, eu posso aplicar também comandos de formatação do desenho, né? Eu posso fazer o desenho utilizando linhas auxiliares, inclusive essa última linha aqui que eu desenhei, ela na verdade ela vai me auxiliar no meu desenho final, tá? E eu posso fazer um desenho que no começo ele parece um pouco diferente, mas depois eu posso aplicar uma formatação, que é o que é a minha estratégia para desenhar a chave da contatora aqui, tá? E um dos comandos que eu posso utilizar aqui no desenho dessa chave contatora é o comando mirror. Tá? O que ele faz? Ele faz o espelhamento simétrico de um objeto. Então, eu selecionei aqui o objeto que eu quero espelhar, dou um Enter, agora olha a instrução que está sendo solicitada. Está me pedindo para eu especificar o primeiro ponto da mirror line. O que é a mirror line? É o eixo de espelhamento, né? É o eixo de simetria. Então, no caso, eu vou selecionar o primeiro ponto da minha linha de espelhamento. Como eu estou no modo orto, ó, essa linha de espelhamento, forçadamente, ela vai ser uma linha ou horizontal ou vertical. Se eu saio do modo orto, eu posso mudar a rotação aqui, ó, da minha linha de espelhamento, tá? No caso, eu quero uma linha de espelhamento vertical. Quero apagar o objeto original? Nesse caso, eu quero, tá? Eu quero deixar a chave virada para o lado esquerdo. Então, sim, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês o comando mirror. Já tinha mostrado para vocês círculo, retângulo, né? Os textos. Mostrei hoje polilinha e mirror. E agora eu vou mostrar para vocês um comando muito importante, que é um dos mais utilizados no desenho técnico, para quem trabalha com AutoCAD, que é o comando trim. Tá? O que o trim faz? O trim, ele é um comando que significa aparar arestas. Antes de aplicar o comando trim, eu vou selecionar o objeto que eu quero modelar, que eu quero aparar as arestas. No caso, é a linha da contatora. Então, eu vou digitar trim. Aí eu vou agora aparar as arestas. Ó. Então, toda vez que aparece um xizinho, ó, o que acontece? Porque a parte daquela linha que está sobre uma barreira, né? No caso, a barreira vai ser essa linha aqui. Parte da linha que cruza uma barreira, ela vai ser apagada. Tá? Então, aqui eu quero apagar aqui e eu quero apagar aqui. Tá? E com isso, eu vou desligar o grid aqui para facilitar para vocês a visualização. E com isso eu fiz a chave da minha contatora, né? O desenho da chave em si já está pronto. Agora o que falta? Falta colocar os textos. Claro? Gente, alguma pergunta?
Não. Eu costumo fazer a chave com 60 graus, tá? Nesse ângulo aqui, ó, Eurico. 60 graus é uma boa recomendação para fazer esse ângulo aqui da chave. Aí contaria 60, né, do eixo vertical. Aí tem que fazer as contas, né? Que no caso aí daria 120, né? Se você começar a desenhar uma linha horizontal para cá, tá? Então, no meu caso, eu fiz uma estratégia diferente, né? Eu comecei desenhando do lado contrário, mais para mostrar um comando a mais para vocês. Mas esse ângulo aqui pode ser qualquer um. A sugestão que eu dou para quem quer uma medida fixa de ângulo, 60 graus em relação à vertical, tá? Aliás, 30 graus em relação à vertical. Eu falei errado. Bom, gente, alguma dúvida sobre os comandos apresentados? Posso prosseguir? Ah, bom. Eu vou agora colocar os textos, né, da minha contatora, vamos dar uma olhadinha no desenho aqui para revisar algumas coisas. Ó, no texto, o que que ele está pedindo para colocar? Está pedindo para colocar pinagem, né, os números dos pinos. Então, aí vai 1 e 2, né? Então, eu vou colocar os textos próximos das conexões, tá? Esse caso aqui, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho de texto, tá? Por que que eu gosto de usar o comando mtext? Porque o mtext ele me permite aumentar o texto sem ter que ficar configurando o tamanho da fonte na barra de anotação, tá? Então, eu gosto de utilizar o comando scale, que é um comando que a gente utiliza para ampliar as figuras no desenho, para ampliar alguns objetos. Eu consigo utilizar ele no mtext também, sem problemas, tá? Então, eu posso, por exemplo, aí eu marquei um ponto de referência, né? Depois de aplicar o comando scale, eu vou aplicar de novo aqui. Selecionar, comando scale. Ó, qual que é a primeira instrução? Pede para especificar um base point. O que é um base point? É um ponto de referência para aplicação do comando. Normalmente, uma dica que eu dou, peguem esse base point sempre perto do objeto que vocês vão modificar, vão aplicar o comando de modificação. Então, eu selecionei aqui o meu base point, agora pede um fator de escala, tá? Eu posso chutar um fator de escala, porque o meu desenho é adimensional nesse caso, então eu não tenho que ficar me preocupando muito. Eu vou ampliar umas 3 vezes o tamanho original, ó. Já ficou um tamanho bom. Se eu quiser, ó, o meu número não está bem na pinagem, eu vou descer ele um pouquinho. Então, eu vou aplicar o comando move. Selecionei o objeto, aplico o comando move. Ó, seleciono o base point, né? Peguei um base point próximo da figura que eu estou modificando de lugar. E agora vou utilizar os comandos Object Snap e Object Tracking para quê? Para fazer o alinhamento do meu objeto na nova posição. Ó. Aqui eu estou rastreando um ponto com o Snap e eu vou utilizar o Tracking para fazer alinhamento com esse ponto rastreado, ó, por estar aparecendo essa linha tracejada. Tá? Então, aí achei a posição adequada para o meu objeto e demarquei a pinagem na posição correta. Gostei desse tamanho de texto. Eu não vou desenhar uma caixa nova, porque senão eu vou ter que fazer um retrabalho depois de mudar a escala, né?
ter um retrabalho na hora de mudar a escala. Então, o que eu vou fazer? Para trabalhar de forma mais preguiçosa, eficiente, né? Nesse caso é uma preguiça eficiente, eu vou selecionar o meu objeto e eu vou copiar o texto dele. Aí eu vou, para copiar também, eu pego o base point e eu arrasto até o ponto de conexão, da outra conexão da chave contatora. Terminei a cópia, dou um Enter, né? Eu posso fazer sucessivas cópias, né? Quantas cópias eu quiser. Aí terminei de fazer todas as cópias que eu queria, eu dou um Enter. Ah, professora, mas está com o número 1 ainda. Se você der 2 cliques nessa caixa de texto, você consegue modificar o texto dentro dela. Então, aí você vai colocar o número 2. Terminou de editar o texto, fecha a caixa de texto. Tá? Gente, até aí tudo bem? Seguir adiante, tá? Nosso bloquinho aqui da chave contatora está pronto, praticamente. Tá? Eu vou deixar essa chave, eu vou fazer só uma chavezinha, que nem está aqui no desenho, e e vocês vão replicar essa chave ao longo do desenho, tá? Se o meu bloquinho está pronto, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os desenhos, eu vou agora converter em bloco, né? Eu já fiz todo o desenho que precisa para formar o bloco. Agora eu vou converter esse objeto em bloco. Existem duas formas de converter um objeto em bloco. Existe o comando block e existe o comando wblock. O block, eu vou utilizar os blocos somente no presente desenho, no desenho que originou esse bloco. Enquanto que o wblock, eu vou gerar um arquivo de desenho e eu posso importar esse arquivo para diferentes desenhos, para diferentes projetos. Então, se eu fiz a chave de partida direta, né, o multifilar da chave de partida direta. Para o cliente X na minha empresa, aí eu posso fazer depois para o cliente Y de outra empresa, né, para um outro cliente, um projeto similar, com algumas diferenças, mas utilizar esse bloco no desenho de projeto do cliente Y. Tá? Então, por isso que o bloco acaba sendo importante. Então, eu vou selecionar aqui o meu objeto e eu vou converter ele em formato wblock, que aí eu vou gerar o arquivo de bloco, tá? Eu sempre prefiro trabalhar com wblock. Então, aí vai me abrir essa caixa de diálogo e quais são as configurações que eu tenho disponíveis nessa caixa de diálogo. Eu vou selecionar um ponto para base point na hora de eu inserir o bloco. Sempre escolham um base point, isso é super importante. E sempre escolham um ponto sobre o desenho, tá? Porque acontece muitas vezes, eu vou voltar aqui, acontece muitas vezes do projetista, na hora de criar o bloco, ele não marcar essa opção, aí o que vai acontecer? O bloco dele vai parar na origem do sistema. E o desenho dele pode estar lá num outro canto da tela, que é bem distante da origem. O que é muito ruim, porque aí você acha que você perdeu o bloco, e na verdade não. Na verdade, você colocou o seu bloco próximo da origem, tá? E aí, quando vai dar o zoom extens, é mais fácil de perder o desenho na tela. Tá? Então, por isso que é super importante você selecionar o base point do seu bloco quando você cria. Então, selecione um base point sempre perto do desenho. O que você vai fazer com esse objeto?
você vai converter em bloco. Então, você vai selecionar os elementos de desenho que você quer que componham o bloco. Ó, no caso aqui, eu selecionei todos os elementos da chave. Terminei a seleção, dou um Enter. Onde que eu vou gravar esse arquivo? Eu vou gravar esse arquivo nessa pasta aqui. Então, eu vou agora criar, eu vou colocar o nome. Opa, eu estou na pasta da outra disciplina. Então, eu vou criar aqui o meu bloco, coloco o nomezinho dele, salvo, e dou um OK. Tá? Depois de eu criar o bloco, olha o que aconteceu. Se eu selecionar, se eu encostar uma parte do objeto, ó, eu vou fazer a seleção completa. Aí, na hora de eu copiar esse objeto para o desenho, ó, o que vai acontecer? Eu vou sempre copiar ele inteirinho. Professor, se eu quiser editar a pinagem, né? Eu quero criar a contatora 3/4. Eu posso fazer o seguinte, eu posso importar um bloco utilizando a aba Insert Block, ó. Aí eu posso selecionar aqui, ó, blocos de outro desenho. Aí eu vou puxar aqui de uma pasta, né? Eu vou pegar aqui de uma pasta o bloco do outro desenho. Aí, no caso, eu quero a chave contatora, aí eu vou importar esse bloco. Quero editar o texto. Seleciono o objeto, aplico o comando explode. O que o explode faz? Ele desagrupa elementos do objeto. Ó. Eu dei o explode enter. O que aconteceu agora? Eu desagrupei os elementos de bloco. Aí o que eu consigo fazer? Editar o texto da pinagem. Tá claro? Eurico, qual comando de seleção foi usado? Em que parte, Eurico? Para salvar o desenho como bloco, eu utilizei o wblock, que é o que gera o arquivo do bloco. Antes do wblock, ali na hora de selecionar o objeto para te criar o bloco, tu pode fazer tanto a caixinha de seleção verde quanto a azul. Pode fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui de novo só para mostrar. Tu pode fazer essa seleção, aí tu aplica o wblock. Ah, tá. Eu acho que o que tu quer dizer é a seleção do base point, é isso? Então, o que é? Ah, tá. Seleção do base point, sim. Bom, a seleção do base point, o que é o base point, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo, porque base point é uma instrução que aparece em todos os comandos de formatação de desenho.
O base point, ele é um ponto de referência para a aplicação de um comando, tá? Isso que é o base point, é o ponto de referência. Então, é importante vocês tomarem cuidado na seleção do base point para aplicar os comandos no AutoCAD de maneira apropriada, tá? E é sempre recomendável que se utilize um base point próximo do desenho, tá? No caso aqui dos blocos, né, essa pergunta do Euricola é uma pergunta bem importante. No caso dos blocos, o que temos que tomar cuidado na hora de escolher o base point? É sempre recomendável a gente escolher o base point próximo do desenho, ó. Porque o que acontece? Eu vou criar o bloco de novo só para mostrar para vocês. O que acontece quando eu deixo 000? Eu vou criar esse bloco aqui do 34 com 000, só para mostrar para vocês o que vai acontecer. Quando eu for inserir, ó, para inserir, eu clico na aba Insert, aí se o meu bloco ele não está presente no desenho, aí eu vou pegar a pasta que contém os blocos. Se o meu bloco ele está presente no desenho, aí vai aparecer aqui no histórico, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a chave teste. Ó, se eu for inserir a chave teste, o que vai acontecer? Ó? Eu consigo ver a chave teste, esse último bloco que eu criei. Eu já inseri ele na tela, mas aonde que ele está? Vocês têm ideia onde que ele está? Para poder achar a chave teste, agora que eu acabei de inserir, eu vou ter que dar um zoom, Command Extens. Aí o que acontece? Ó, ainda assim eu não consegui achar a minha chave teste. Por quê? Porque ela está onde? Ela vai estar aqui na origem, ó. Se eu apagar todos os desenhos que eu fiz até agora, aí agora eu dou um zoom extens. Ainda assim achei a chave teste. Ainda assim eu não achei, ó. Por quê? Porque tá muito longe. Tá? Então, por isso que é ruim, que é importante vocês terem cuidado na hora de escolher o base point. Olha onde foi parar. Eu inseri do 0, ela foi parar aqui, né? Não faz sentido. Ó, e onde que tá o base point dela, ó? Tá nessa mesma distância que daqui ao 0, tá? Então, qual que é a forma correta de fazer um bloco? Ó, vou selecionar, vou escrever o bloco. Ah, tá. Primeiro eu tenho que desagrupar aqui, peraí. Selecionar, fazer o bloco. Aí, aí eu vou escolher o ponto de inserção desse bloco, que é o base point, ponto de referência para inserção desse bloco. Aí eu vou selecionar o ponto próximo do desenho, para evitar aquele tipo de problema que nós tivemos anteriormente, né? Que o ponto de inserção fica muito longe do objeto desenhado, tá?
Então, aí eu vou selecionei o ponto de inserção, selecionei os objetos que eu quero converter em bloco e agora eu vou salvar. Aí eu vou salvar em cima da chave teste. Aí eu vou dar um OK, replace, né, para substituir. Então agora eu tô com o meu bloquinho da chave teste inserido, ó, dá o comando insert. Aí agora eu vou importar, né, o meu bloco da chave teste. Ó, então, eu não sei se vocês viram aqui, ó. Se eu cliquei na chave teste para inserir, ó, agora o ponto de inserção está bem próximo do desenho, né? No outro caso não estava. Gente, tá claro? Acho que com esses comandos mais básicos vocês já podem começar o desenho, tá? Eu vou pedir para que comecem agora, porque eu vou pedir para que alguns compartilhem a tela, caso tenham dúvidas, tá? E troquem ideias. Vamos à obra, então, agora. Tá, ô Luiz, quais são as tuas dúvidas? Snap. Tá, o Object Snap, deixa eu mostrar aqui um exemplo. O Object Snap ele serve para fazer o seguinte, tá? Ele serve para rastrear pontos, né? Eu vou desligar o tracking para mostrar só o funcionamento do Snap, para te entender melhor. Se eu desenho essa linha aqui, ó, eu quero desenhar uma linha reta que conecte aqui na minha contatora, ó. Aí, para fazer essa conexão exata da linha na minha contatora, ó, o que o Object Snap ele vai fazer? Ele vai rastrear o ponto de conexão. Tá claro? Se ele estiver desligado, ó, o que vai acontecer? Eu consigo pegar exatamente o ponto do fim da linha que eu vou conectar. Eu consigo pegar exatamente o fim da linha da contatora? Sim ou não? Aqui, pelo que está sendo exibido na figura. Dificilmente, né? Uhum. Quase impossível. Pois é, aí o Snap ele serve para isso. Ó. Se eu aciono o Snap, eu aperto o F3 e eu consigo acionar ele simultaneamente ao desenho da linha, tá? Então aí aqui, ó, eu tô rastreando o ponto de fim de linha do elemento que eu quero conectar a linha que eu quero desenhar, tá? Então, aí eu rastrei o endpoint, cliquei para definir para definir a minha linha inicial, né, o meu ponto inicial da linha, aliás. E agora eu quero desenhar uma linha reta, né, e comprida. E o que que eu vou fazer? Eu vou ativar também o modo orto. Aí eu consigo desenhar uma linha vertical e compridona, tá? Se eu quiser, aí eu posso copiar também essa linha para colocar
nas demais contaturas. Depois. Entendeu? Entendi. E outra coisa, nesse caso, o track ele tá desligado, né? Nesse caso. Sim. Isso. O track é para fazer o alinhamento. Por exemplo, o tracking é o seguinte, eu vou ligar agora o tracking para mostrar. Eu quero que a minha linha ela comece, eu quero desenhar uma linha que esteja alinhada com esse ponto aqui, ó, que eu estou mapeando pelo Snap. O track é melhor usar com o Snap junto, tá? Que aí você vai saber bem o que você está fazendo. E aí você está marcando bem a sua referência. Eu não quero conectar, eu não quero desenhar a linha, eu não quero desenhar a linha exatamente conectada nesse ponto. Eu quero começar de um outro ponto mais alinhado com o fim da contatora. Então aí, ó, eu cliquei no ponto inicial, tá alinhadinho, e depois eu fiz o desenho da minha linha. Mas eu queria deixar esse espaço aberto aqui. É claro? Sim, eu entendi agora. Obrigado.
Pode falar, Luiz. Pode falar, Luiz. Eu. Peraí que agora eu esqueci que eu me pergunto aqui. Ah, tá. É das. Sobre. É que assim. Eu não consegui fazer isso das coordenadas polares, não. Tipo. Eu. Né. É que assim. Eu faço aqui a linha, né? Ah, não, na verdade, peraí. Não sei, eu não consigo fazer, não. Mas, tipo, eu. É que porque aparece aqui. Tipo, eu faço 2 pontos, sabe? Tipo, que ele pede 2 pontos. Ele não pede, tipo, a distância e o ângulo. Eu não... Como é que eu faço isso pra ativar esse negócio de coordenada polar? Tu não precisa ativar nada, tá? Eu vou mostrar aqui na tela de novo, quando eu quero desenhar uma linha inclinada, por exemplo. Sair do modo orto. Se eu quiser desenhar uma linha com inclinação de 45 graus, vamos supor, uma linha de 20 unidades de medida e 45 graus. Então, eu vou digitar o arroba. Para quê? Para fazer referência em relação ao último ponto que eu utilizei. 20 menor 45. Aí eu fiz a coordenada polar. É que em vez de tu separar as ordenadas por vírgulas, tu vai separar as ordenadas pelo símbolo de menor, que é módulo, menor e ângulo. Era isso que eu tava errando. É que eu tava. Pra separar, pensei que eu tinha que botar uma vírgula pra separar. Não, não. A vírgula Depois tu botar vai um menos. a vírgula tu vai utilizar para coordenadas cartesianas. Por exemplo, eu quero desenhar essa mesma linha de 45 graus, né? Linha com 20 unidades de medida e 45 graus. Aí eu tenho que botar na calculadora quanto que é 20 vezes raiz de 2 sobre 2, que aí vai dar 14,14. Aí eu vou, se eu quiser desenhar essa linha aqui em coordenadas retangulares, eu vou clicar aqui no meu ponto. Aí eu vou digitar o arroba 14,14,2,14,14,2. Aí tem a mesma linha. Claro, só que eu fiz em coordenadas cartesianas, né, nesse caso. Sim. Eu fiz XY. Uhum. E. Pera, eu tinha outra dúvida aqui agora. É que assim, tem. Eu não entendi direito como é que faz pra botar um comando usando o botão direito. Porque, tipo, eu entendi do ribbon, da barra de comando e tal, mas esse do direito, assim, eu não. Sei lá, não. Onde é que bota, assim? É só pra repetir ou Tu diz pode. abrir essa caixa aqui de diálogo? É que assim, então, ele abre. Ah! É só clicar em qualquer parte da tela com o botão direito. Não, não, sim, então, tem que ir no recente, né? No caso. Era isso então. É que eu não tava. É que eu. Não, não é não tem nada de recente, assim, ó. É que uma outra forma de tu inserir os comandos é tu clicar com o botão direito, tá? Sim. No meu caso, eu gosto de escrever tudo na barra de comando. Então, aí eu só utilizo praticamente a barra de comando. Eventualmente, eu utilizo o ribbon para alguma coisa, para configuração de layer, que depois vocês vão ver. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho das layers. Essa primeira parte do AutoCAD eu vou fazer toda síncrona, tá? Quarta-feira é feriado, né? Então vai ser sexta-feira só a próxima aula, aí se der tempo eu gravo o vídeo.
Bom, mas para inserir os comandos aí existem três vias, né? Principais, a barra de comando, ou você clica no ribbon, ou você utiliza o botão direito. Tá claro? Sim, tá claro sim. E sobre agora a tarefa mesmo, né? Uhum. Vai ser pra sexta que vem, essa tarefa? Eu ainda não marquei a entrega. Tá, Então, depois eu vou marcar e eu vou deixar no Moodle ali essa informação, tá? ok. E então eu só tenho que reproduzir o que tá no slide, certo? Isso. Aí eu tenho que fazer mandar um por arquivo ou, sei lá, eu faço todos no mesmo arquivo, tipo, Pode fazer todos no mesmo. tá, Melhor fazer todos no mesmo, tá? Num arquivo só. tá, beleza. Tá, e aí pra entrega que tem que, eu, tipo, que tem que, né, pra compartilhar, enfim, tem que escolher o modo como vai salvar. Aí eu salvaria em qual? Salvaria como imagem ou como mesmo arquivo do AutoCAD? Vocês vão ter que enviar o DWG e aí depois vocês vão imprimir, tá? Para imprimir eu vou ensinar depois. Por enquanto só façam o desenho, Ah, tá? ok. Então tá. E era isso. Então tá. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta?
Gente, mais alguma pergunta? Esses minutinhos finais aí. Sim, é melhor, tá? No fim eu acabei não falando disso, mas eu vou falar agora para vocês. Eu devia ter falado essa questão das unidades quando eu estava fazendo o desenho dos blocos, né? Por que que é melhor usar uma unidade fixa e não o unitless, né? No AutoCAD quando você vai fazer blocos. É porque é mais fácil de você ajustar depois a escala do bloco para o seu desenho. Por exemplo, se eu quiser fazer um diagrama de motor elétrico, tá? Dando especificamente esse exemplo do exercício. Se eu quiser fazer um diagrama de motor elétrico, um diagrama de motor elétrico para um desenho em milímetros, aí depois aí eu fiz o bloco no desenho em milímetros, aí depois eu importo o bloco para um desenho que está em centímetros, né? Já que o diagrama não importa a escala. Então, aí nesse caso, se eu levar o bloco feito num desenho em milímetros para um desenho em centímetros, o que vai acontecer? Esse bloco vai ficar muito pequeno. Se eu conheço as unidades, eu já consigo aplicar a conversão de unidades correta para o desenho futuro. Então, por isso que é importante saber as unidades. No caso dos blocos, é porque quando você importa, depois fica mais fácil de você ajustar para o próximo desenho para o desenho que você for importar o bloco. É claro? Bom, gente, por hoje era isso, tá? Bom fim de semana, pratiquem o AutoCAD. Eu vou colocar uma outra atividade ali no Moodle, que é necessário, que vai servir de memorização dos comandos. É uma atividade que não vai valer nota, mas é uma atividade que vai auxiliar vocês nos estudos. É um glossário de comandos do AutoCAD. Lá vocês podem colocar o nome do comando e o que o comando significa. Vocês podem colocar imagens de exemplos nesse glossário associadas ao comando que vocês forem cadastrar, tá? Eu vou colocar ali no Moodle, aí depois vocês podem preencher, tá? É importante vocês preencherem o glossário, que aí vocês vão ter um material de consulta de comandos, caso tenham dúvidas, tá? Bom fim de semana.